Vou falar então aqui sobre os efeitos da estiagem sobre a produção cafeeira. Pessoal, o veranico aqui de janeiro a março de 2014 afetou drasticamente a produção cafeeira das principais regiões produtoras, em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Tá? Esse veranico foi agravado por altas temperaturas, porque além de não chover, nós tivemos temperaturas altíssimas nesse período. E esses fatores coincidiram com o período de maior granação do cafeeiro, né? O período que a planta mais estava precisando de água para granar foi onde nós tivemos o maior problema. E é sempre importante ressaltar que essas informações são úteis para toda a cadeia do agronegócio café. Porque às vezes o pessoal fala, isso daí é importante para o produtor, isso é importante para o exportador. Não, isso é importante para toda a cadeia do agronegócio café, para que todos possam tomar a decisão mais correta para o seu caso. É importante nós entendermos um pouco sobre a fenologia do cafeeiro. O café, ele é uma planta bienal. O que quer dizer isso, pessoal? Na sua grande maioria, ele vai vegetar em um ano e ter uma produção em outro ano. Tá? Então aqui nós temos um primeiro ano que é de vegetação, tá? E um segundo ano que é de produção. E a seca afetou drasticamente aqui nos meses de janeiro, fevereiro e março. Portanto, com esse slide aqui da fenologia do cafeeiro, é simples de nós entendermos que essa seca, ela afetou tanto a safra de 2014 quanto a safra de 2015. Porque nessa fase aqui, as plantas que iriam produzir, as lavouras que iriam produzir em 2015 estavam crescendo e tendo a sua diferenciação reprodutiva. Tá? É nesse momento aqui que a planta decide se a gema dela vai diferenciar reprodutivamente, produzindo flores e consequentemente frutos, ou se essa gema vai diferenciar vegetativamente, produzindo folhas, ramos. Tá? E aqui esse estresse hídrico severo. E nessa segunda fase, na fase de granação do café, também foi afetado drasticamente. Em termos médios, o tempo de maturação leva em torno de 220 dias, ou seja, são 7 meses, desde a florada até o fruto ficar pronto. Como nós tivemos aqui na região uma primeira florada no dia 17/9, uma segunda florada no dia 27/9, isso quer dizer que nós tínhamos cafés, frutos prontos, maduros, no dia 27 de abril. Tá? Isso daqui, pessoal, é importante que vocês fiquem bastante atentos, porque lá no final da palestra, quando nós formos falar em cultivares, isso daqui é uma informação extremamente importante para que vocês entendam o que aconteceu com os cultivares. Por que os cultivares de café se comportaram de maneira tão diferente com relação a essa estiagem, a esse veranico ocorrido. Tá? Então aqui a florada foi aqui, né, de setembro, né, meados de setembro, nós tivemos uma maturação iniciada em meados de abril. Bom, o armazenamento de água no solo, como que ficou isso? O período de maior granação, então, é aí de janeiro a março. E o que aconteceu, pessoal? Aqui nós temos, está muito pequeno, quem está atrás não está conseguindo enxergar, aqui é Varginha, Carmo de Minas e Boa Esperança. E em Varginha, nós tivemos um armazenamento de 50 a um déficit de 100 milímetros neste período de maior granação. Em Carmo de Minas, nós tivemos um armazenamento de 75 a um déficit de 75 milímetros.
maior gradação. Em Boa Esperança nós não tivemos armazenamento nenhum, já iniciamos em teste em janeiro e chegamos a 150 milímetros de teste hídrico no período de granação. Pessoal, se isso daí não desse problema, café não gosta de água, tá? Se uma situação dessa não desse problema nenhum, que é o que muita gente no mercado estava cogitando e falando, café não gostaria de água, tá? Aqui trazendo os dados de janeiro, fevereiro e março das nossas estações de aviso, tá? Eu traduzi esses números todos aqui em resumo aqui no canto. A chuva média deveria ser 646 milímetros, que é o que chove em média na região nesses 3 meses. Choveu 187,6, ou seja, pessoal, choveu 30% do que deveria ter chovido. Faltou 70% de chuva. Com evapotranspiração, que para quem não sabe o que é evapotranspiração, pessoal, é a água que a planta perde para o ambiente, tá? Isso é evapotranspiração. Com evapotranspiração de 313,9 milímetros. Fazendo um saldo aqui de precipitação menos a evapotranspiração, nós temos um saldo negativo de 126 milímetros, ou seja, tinha que ter chovido no mínimo 130 milímetros a mais, tá? Temperatura média versus o que aconteceu em 2014, em janeiro nós tivemos 1,7 graus a mais aqui em Varginha, em fevereiro 1,3 graus a mais, em março 0,1 grau a mais. Aí vocês vão pensar, olha, mas diferença que faz? É só 1 grauzinho a mais, é 2 graus a mais, isso não faz diferença nenhuma. Pessoal, faz diferença e muito grande. Aqui em Pirapora, a temperatura média de Pirapora é 23,8. A temperatura média desse período para nós aqui foi de 23,5. Pirapora é considerada uma região inapta à cafeicultura sem que haja irrigação. É apta, ainda é marginal, Pirapora é marginal com irrigação. Imagina sem irrigação. E nós ficamos com uma temperatura média muito próxima da ocorrida em Pirapora, tá? Isso é o grande diferencial. Não foi só seca, foi seca associado a altíssimas temperaturas recordes. E outra situação aqui que é importante nós estarmos ressaltando, que não foi uma situação ocorrida só aqui, só ali, dados do INEMET, pegou todo o centro-sul do Brasil, que é a região onde produz a grande maioria do café arábica que é consumido e exportado. Só para vocês terem uma ideia, quando nós falamos em teste hídrico, o que quer dizer esse teste hídrico? Quando nós temos até 150 milímetros de teste hídrico, é considerado um teste hídrico que ainda é suportável pela planta. A planta absorve água de uma maneira mais difícil, tem alguma perda sim, mas ainda é tolerável. A partir de 150 milímetros de déficit, nós já entramos num ponto de murcha, tá? Um ponto de murcha, a gente chama de ponto de murcha permanente. Para quem não faz balanço hídrico, não tem condição de fazer balanço hídrico, a gente começa a enxergar com 150 milímetros de déficit uma situação dessa, a planta totalmente murcha, tá? Ali as folhas murchas, isso é uma planta de mais de 30 anos de idade, um sistema radicular extremamente profundo, e nós chegamos a uma situação como essa. Consequência de tudo isso na formação do endosperma. Isso daqui é o que nós consideramos como um fruto normal, tá? Aqui já é o fruto que está normal, mas ele tem um espacinho, ele tem um defeito.
que agora, antes era muito difícil explicar isso. Hoje, todo mundo sabe o que é esse fruto com espaço, né? É o grão de café que está indo para o bica 2, que está indo para a escolha, é o grão de café que está pesando menos. Hoje todo mundo sabe do que eu estou falando, né? E aí o fruto com espaço, né? Aqui um fruto mal formado, tá? Aqui um fruto mal formado, aqui um fruto com espaço, né? Um versus o outro. Aí um fruto com metade normal, metade mal formada. Aí os frutos com o chamado coração negro, né? Os frutos pretos, tá? A diferença entre o fruto negro e o xoxo está basicamente em temperatura, tá? O fruto negro ele é mais associado à temperatura e o fruto xoxo é mais associado a déficit hídrico, tá? Porque o fruto negro ele chegou a formar o endosperma, ele não conseguiu finalizar, tá? E aí ele murchou e ficou preto. Aí o fruto preto, tá? O xoxo, aí frutos xoxos, né? Isso daí não vai virar nada. E qual foi a porcentagem de quebra para cada tipo? O preto é 100% de perda. O que vai gerar aquilo? Aquilo é casca, tá? Antes tivesse caído e a gente não tivesse levado isso para o terreiro, para os lavadores e para todo o processo de pós-colheita. Xoxo, 100% de perda. O normal com espaço, nós consideramos uma perda aí de 10%. O mal formado, 50%. E o normal, o fruto normal, teoricamente, não tem perda, tá? Apesar de que vocês vão ver que nós fizemos testes e chegamos a uma conclusão que o próprio fruto normal ainda teve uma perda mínima de 15%, tá? Ele ainda teve uma perda mínima de 15%. Perdeu em quê? Perdeu em tamanho, perdeu em peso, tá? Aí, o que nós vimos? O sul de Minas, com certeza, foi a região mais afetada do Brasil, tá? Por isso que às vezes o pessoal do Triângulo Mineiro, Paranaíba, Mogiana, fala pra gente, não, aqui não está acontecendo isso. Aconteceu sim, em menor proporção. Não foi tão assustador e tão catastrófico quanto a quebra ocorrida no sul de Minas. Presente em todas as lavouras, como eu disse, em maior ou em menor grau, todas as lavouras foram afetadas por esse veranico, porque se não fosse, café não gostaria de água. O que variou, pessoal? Que tem lavouras, tem fazendas que teve aquela chuvinha que ninguém teve, tá? Teve aquela chuva, ocorreu aquela chuva que foi só lá naquela regiãozinha, no raio ali de 5 quilômetros, 3 quilômetros, teve uma chuva ali a 50, 60 milímetros e foi só ali, tá? Isso daí são situações que foram um pouco melhores. O que nós fazíamos no nosso levantamento? Nós pegávamos os frutos, colocávamos ele num baldinho com água e via o que boiava. E esses frutos que boiavam, nós cortávamos todos eles para ver por que esses frutos boiavam. Se eles eram preto, xoxo, o normal com espaço, o mal formado, o que é? O que aconteceu com esse fruto que ele boiou? Essa foi a nossa metodologia. Então, aqui só para exemplificar para os senhores, os tipos de grão, com as porcentagens de perda. Se nós pegarmos uma lavoura que tem 10% de fruto preto, 20% de xoxo, 20% normal, 20% de mal formado, 30% de normal com espaço, nós chegamos que essa lavoura teve uma perda média de 43%, tá? Então, nessa lavoura, o consumo seria de 842 litros para fazer uma saca de café de 60 quilos. Ou seja, pessoal, gastaria 14 medidas colhidas na lavoura para fazer uma saca de café. Colocando em média a medida a R$12,
gastaria R$ 170 só para tirar esse café da planta. Tá? Esse é o custo só de tirar o café da planta, fora tudo o demais. O cenário para os próximos meses. O que nós temos de cenário para os próximos meses? Aqui nós pegamos a média histórica de 1974 a 2013, aqui para Varginha, tá? E aqui as ocorrências em 2014. O que está em preto é o que ocorreu. O que está em vermelho nós pegamos a média histórica, porque nós não sabemos o que vai ocorrer. Pegando aqui, pessoal, só janeiro, fevereiro, março e abril, é o que ocorreu, é a perda que já está consumada, sacramentada na safra 2014. Isso daí ninguém tem dúvida mais, tá? Ninguém tem dúvida da perda que nós tivemos na safra de 2014. O que está acontecendo aqui, o que aconteceu de maio, junho e julho, que nós acabamos de ver há pouco tempo, olha que nós tivemos em maio menos 36 milímetros do normal, em junho nós tivemos menos 29 milímetros do normal, em julho nós tivemos mais 14 milímetros em relação à média histórica para a região, que nada mais é, pessoal, que perdas que estão em andamento para a safra de 2015. Se o mercado finge que não enxerga isso, ele enxerga. O mercado está preocupado com 2015, tá? E já tem algum nível de perda para 2015, com certeza, e grande, e não é pequeno não, nós já temos perdas grandes para 2015. E agora, agosto, setembro, outubro, o que vai acontecer? Não sei. Vamos ver como vai se comportar a chuva. Se chover bem, paralisam-se as perdas. Se chover mal, acentua-se as perdas. Tá? Isso que é o que vai acontecer. Aqui, traçando um cenário para os próximos meses. Na região de Carne de Minas, que é bem mais frio, bem mais alto, tá? Se chover dentro da média, nós vamos chegar a um déficit hídrico próximo, pouco superior aí a 200 milímetros. Tá? Se chover dentro da média, nós vamos chegar na florada com déficit hídrico superior a 200 milímetros. Aqui para a região de Varginha, próximo de 250 milímetros de déficit hídrico. Tá? E para Boa Esperança, mais de 300 milímetros de déficit hídrico. Então, pessoal, o cenário que está traçado hoje, tá? O cenário que está traçado hoje, chovendo dentro da média histórica, não quer dizer que é não chover, chovendo dentro da média histórica, nós vamos ter uma florada, uma situação de florada próxima da ocorrida em 2007. Nós vamos ver uma situação que é próxima do que nós vimos em 2007, que foi uma safra muito ruim em 2008, que inverteu o sul de Minas. Tá? Então, o cenário desfavorável seria uma precipitação abaixo da média, tá? Com atraso no retorno da chuva e temperaturas altas. Isso seria o cenário desfavorável e que, penso eu, que os produtores, porque às vezes tem produtores que tiveram safra alta esse ano, que mesmo com a quebra tiveram uma safra alta e com o ganho dos preços, essa safra alta compensou as quebras. Falam, tomara que 2015 venha outra safra baixa. Pessoal, essa é a torcida mais errada que tem para o produtor fazer. Tá? Importante é o Brasil colher muito café, porque tem 55 países no mundo que produzem café de maneira expressiva, e esses países ocupam o nosso lugar. Tá? É importante que o Brasil produza café. Não produzir café é efeito momentâneo nos preços. Isso não é bom para nós. Cenário favorável, que a gente torce para que ele ocorra, é uma precipitação acima da média. Tá? A gente torce realmente para que isso ocorra, para não chegarmos no déficit elevado que ocorreu em 2007. Tá?
culminando com a safra de 2008, uma safra fraquíssima. O levantamento que nós fizemos, o que nós vimos até agora? Lavouras de primeira safra, gastando de 15 a 36 medidas para fazer uma saca de café, secadores de 15 mil litros, aí dando de 15 a 40 sacas, na média, geralmente um secador de 15 mil litros dá 45 sacas de café, está dando de 15 a 40, muito café quebrado na palha. Você vai na palha, não é fácil regular a máquina para não sair café na palha. A dica que nós damos é reduzir a ventilação da máquina para mandar menos café na palha e soltar mais palha na escolha. É melhor a gente ter mais palha na escolha, uma escolha com pior aproveitamento, do que ter uma palha cheia de café, porque essa palha, o máximo que ela vai fazer é retornar para a lavoura, para nutrir a lavoura. E a escolha, no mínimo que vai acontecer, é a gente vender essa escolha num preço menor, porque ela tem um aproveitamento menor. Bom, a normalização das chuvas só vão paralisar as perdas para a safra de 2015, nada mais. O que já foi, não tem como retroceder. E aqui, pessoal, vamos dizer o que realmente nos interessa. Esse quadro é o quadro que realmente nos interessa, que é onde mostra as perdas em cada região. O que nós observamos? No sul de Minas, nós tivemos uma perda de 30%. Zona da Mata, 20%. Triângulo e Alto Paranaíba, 10%. Jequitinhonha e Norte, 12%. Isso daí, pessoal, leva que Minas Gerais teve uma perda média de 22,5%. Aí, quando nós estávamos realizando o levantamento, o pessoal do Triângulo Mineiro falava: não, aqui não tem isso não, aqui não tem essa quebra que vocês estão falando não, aqui está ótimo, aqui não tem 10% de quebra. Agora que está chegando o final da safra, o pessoal do Triângulo Mineiro e Paranaíba liga para a gente: pessoal, é maior, a quebra nossa aqui é maior, está dando mais do que vocês falaram, está dando mais do que vocês divulgaram. Na verdade, pessoal, não está dando muito mais não está dando grande diferença não. É que o pessoal faz um negócio errado, que eles estão fazendo a quebra em relação à previsão. Nós nunca podemos fazer uma quebra em relação à previsão. Nós temos que fazer uma quebra em relação à porcentagem de frutos colhidos. Que aqueles frutos colhidos deveriam dar 1.000 sacas, deram 900. Não adianta eu falar: minha previsão era 1.200, deu 900, não. Aqueles frutos colhidos deveriam dar 1.000, deram 900. Essa é a quebra real. Quebra baseada em previsão está errado. No Espírito Santo, a quebra foi de 12%, na Mogiana, 11%, chegando a uma perda média no Brasil de 18% na cafeicultura de arábica. Ou seja, baseado na previsão da Conab, o Brasil vai perder de 6 a 7 milhões de sacas de café arábica com essa seca. Com relação às cultivares, qual cultivar foi mais afetado? Logicamente, pessoal, que as cultivares mais tardias foram mais afetadas. Vocês lembram lá daquele quadro, lá atrás que eu falei para vocês? Prestem atenção, pessoal, lá na frente nós vamos voltar a falar disso. Quanto mais tarde foi aflorada, mais a planta, o fruto passou por veranico. Mais forte foi a intensidade do veranico nesse fruto. O fruto é uma lavoura extremamente precoce. Deu florada em agosto. Aí vamos lá. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, em dezembro, ela já estava com 5 meses de 7, na sua formação. Quando ela começou a sentir o veranico, lá no final de janeiro, ela já estava quase madura. O fruto já estava quase pronto.
Então foi onde os acaiás, os icadus, que são mais o mundo novo, que são mais precoces, tiveram menores problemas. Aí vamos lá no cultivar extremamente tardia, um sabiá 398, um acauã, deu florada, choveu o inverno inteiro, atrasou a florada, deu florada lá em novembro. Aí ele pegou novembro, dezembro, janeiro já era ruim, fevereiro péssimo, então ele pegou 2 meses bons, e o resto só pauleira. Então essas cultivares tiveram maiores problemas de granação, tá? Porque o que está acontecendo no mercado? Uma ideia errada que os cultivares de porte baixo, os catuais, catucaís, topázio, que eles são piores em granação, eles não são piores, eles foram mais afetados pelo granil, tá? Idade. Quanto maior a idade da lavoura, quanto mais velha a lavoura, menos foi sentida essa seca. Não quer dizer que quanto mais velha. O que quer dizer? Lavouras mais novas, até a segunda safra, até a terceira safra, foram mais afetadas. Lavouras a partir da terceira safra foram menos afetadas. Tá? Altitude. Quanto maior a altitude, mais fresco é a região, menores foram as perdas. Irrigação. Pessoal, quem tinha irrigação de qualidade, tá? Isso é importante que seja frisado. Quem tinha irrigação e de qualidade, salvou, tá? Isso aqui foi feito numa fazenda em Alfenas, o produtor está até presente, tá? Onde tem uma lavoura de acaiá, que as ruas são em sequência, e no meio dessa lavoura tem um pivô central. Então eu pedi para ele tirar amostras dentro do pivô e fora do pivô. Colocou essa amostra de dentro do pivô no balde, pegou 1000 frutos que afundaram, tá? Pesou esses 1000 frutos e chegou ao peso de 1080 gramas. Veio aqui aonde é sequeiro, fora do pivô, pegou uma amostra de café, colocou no balde, pegou os 1000 frutos que afundaram, tá? Pesou e deu 820 gramas. Isso daí, pessoal, é 25% de diferença só no peso, porque nós não estamos discutindo frutos que boiaram, nós só estamos discutindo os frutos que teoricamente são bons, os frutos que afundaram, e os frutos que afundaram, aí 25% de quebra, só em peso, tá? Aí agora eu vou mostrar para vocês uma sequência de fotos, tá? Do que a gente foi vendo na região. Aqui uma fazenda em Boa Esperança, tá? Com área total aí de 120 hectares, perda, danos altos em 80 hectares, dano médio em 20 hectares, e área com dano baixo de 20 hectares, que era a área que estava esqueletada para produzir em 2015. Tá? Aí o Catuai 144, média histórica de 36 sacas por hectare, esse ano não fechou a safra. A escaldadura foi isso daí, pessoal, que nós vimos em muitas lavouras da região, principalmente do lado do sol da tarde. Aqui já é um sítio aqui em Varginha, tá? A planta completamente murcha. Isso daqui é uma lavoura de mais de 30 anos de idade, um sistema radicular bastante profundo, num solo de boa qualidade, num solo bem corrigido, que vem sendo tratado há muitos anos. Os frutos murchos, tá? Quebra severa nesse sítio, tá? Média histórica dessa lavoura de 41 sacas por hectare, ainda não fechou, mas deve dar pouco mais da metade disso. Aqui já é uma lavoura de primeira safra nesse mesmo sítio, tá? Em Varginha, aqui na região de Varginha. Quando nós estávamos cortando os frutos lá em fevereiro, março, eu não consegui encontrar frutos sadios nessa lavoura. A previsão nossa era de 35 sacas por hectare, a lavoura produziu na real 4 sacas por hectare, tá? Mas ela tinha frutos
que é o que eu estou dizendo, nós não podemos basear a quebra em previsão. Ela tinha frutos para 25 sacos por hectare. Tá? O que colheu, se tivesse normal, daria 25 sacos, deu 4. Tá? E do café bem feito. Isso daqui já é uma fazenda na região de Cordislândia, tá? Bem no sul de Minas. Para quem não conhece Cordislândia está próximo ali de Machado, tá? São Gonçalo, Sapucaí, está próximo dessa região. Outra lavoura que teve aí danos severos. Deveria colher 30 sacas por hectare, na realidade 11, colheu 11, lavoura também de primeira safra. Aqui já é uma fazenda aqui em Boa Esperança, no pé da serra da Boa Esperança. Vocês viram que Boa Esperança foi o lugar mais afetado das nossas estações meteorológicas, porém nessa fazenda teve uma chuva que ninguém teve, uma chuva de 80 milímetros, que veio uma nuvem, parou na serra, encostou na serra e choveu ali, 80 milímetros. Tá? Essa fazenda teve uma quebra menor nessa lavoura. E outra coisa, não choveu na fazenda inteira não, foi só no pé da serra. Do outro lado da fazenda não choveu, tá? Foi chuva bem levinha, quebra bastante severa. Olha que o nível de escaldatura é alto, mas muito menor do que o que nós estávamos vendo na região. Aí uma fazenda aí em Capitólio, tá? Que teve danos severos também. Aqui é o exemplo clássico disso que eu estou falando. Essa fazenda é uma fazenda que estressa muito cedo, ela teve uma florada muito cedo, ela foi, Capitólio é muito quente, está ali próximo de Piuí, para quem conhece a região muito quente. A lavoura, ela detonou com a safra, tá? Ela detonou. A safra de 2015 dessa fazenda vai ser péssima. Mas o que aconteceu, pessoal? Os frutos, quando o veranico apertou, os frutos estavam prontos, tá? Então a quebra desse ano é relativamente pequena. É uma fazenda que deve ter uma quebra aí de 20, 25%, tá? Nessa safra, em 2015 de norte. Aí, mais fotos, né, de lavouras adultas com problemas sérios olha que lavoura nova. Isso aqui, pessoal, isso é foto de fevereiro, lavoura completamente murcha, tá? Olha para você ver, 10 de fevereiro essa foto. Aqui em Boa Esperança, no Catuaí 144, com 5 anos, tá? Olha que situação que atingiu. A escaldadura estava tendo os frutos. Situação alarmante. Aqui uma caiá, naquela mesma fazenda que no pé da serra choveu 80 milímetros, uma caiá com safra baixinha, tá? Que estava esperando que tivesse uma produção alta em 2015, os frutos murchos, tá? A planta completamente murcha, perdeu o crescimento, perdeu o vigor. Em 2015 é uma lavoura que hoje a gente está em dúvida se poda ou deixa, tá? Aí, o lado do sol da manhã com pouca escaldadura, o lado do sol da tarde com muita escaldadura. Pegamos frutos aqui, cortamos, não conseguimos achar nenhum fruto normal nessa lavoura. Aqui é na região de Varginha também, tá? Uma lavoura de Catucaí 2SE, de segunda safra. Era para ter tido uma produtividade muito boa, mas infelizmente não tivemos. Aqui já são fotos bem atuais dos lavadores. Foi muito comum os administradores ligando para a gente falando: pessoal, o lavador está estragado, está saindo cereja do lado do boia, está saindo verde do lado do boia, e não tinha nada de errado, né? Estava tudo normal na máquina. O que não estava normal era no fruto, né? No café que não estava normal. Olha que esparramava o café boia no terreiro. O café boia, ele era o puro cereja verde, né? Parecia que era um café cereja verde de uma fazenda que não descasca café, né? Isso daqui, acreditem, é um café boia. E os sacos? O saco, escolha, pessoal.
quase ninguém do sul de Minas está conseguindo fazer um saco de escolha com 60 quilos. Você costura ele na boca e ele dá 50, 50 e pouco, 45. É isso aí que é o que nós estamos vendo. O que é isso, pessoal? É falta de peso. O fruto está lá, tem volume? Tem, mas não tem peso. O peso específico do grão é pequeno. Outra coisa que está sendo até considerado como defeito, o André vai comentar isso no final do dia hoje. Isso daqui hoje, pelos compradores, está sendo considerado como defeito, esse efeito sanfona. A lavoura estava puxando, aí vinha, dava uma chuva de 20, 30, 40 milímetros, aí a lavoura reidratava, aí o café o fruto dava de voltar, aí quando vinha mais 15 dias de seca com aquele sol forte em cima. Isso daí acontecia novamente. Bom, e o que nós devemos fazer, pessoal, com essa situação? Continuar normalmente os tratamentos nutricionais e fitossanitários da lavoura. Porque a lavoura bem tratada, ela tolera muito mais os estresses, seja estresse hídrico ou qualquer outra forma de estresse. Quanto mais bem tratada a lavoura, mais ela vai suportar. A adubação realizada de novembro de 2013 a março de 2014, logicamente não teve a eficiência que nós gostaríamos que essa adubação tivesse. Faltou água, faltou tudo. As adubações futuras terão que ser muito bem planejadas. E para isso, pessoal, nós temos que tirar uma análise de solo muito criteriosa. O potássio não teve o aprofundamento que nós gostaríamos que ele tivesse, ele não teve a absorção que nós gostaríamos que tivesse. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Ontem foi feita uma pergunta com relação à calagem. A calagem foi bem aproveitada? Pessoal, logicamente que não. Logicamente que não. O calcário, normalmente, ele recebe lá de um ano para o outro 1.400 milímetros. Ele recebeu de uma aplicação para o outro ano 600, 800 milímetros. Como que isso pode estar normal? Não dá. Tá? Com relação a pragas e doenças, o ano foi totalmente desfavorável. O clima foi muito pouco favorável. A ferrugem, foma, mancha aureolada, estava muito quente. Tá? Essas doenças não conseguiam se desenvolver num clima tão quente, era impossível desenvolver. Clima muito favorável ao surgimento de pragas, bicho mineiro, ácaros. Foi muito comum no sul de Minas, que não é uma região problemática em bicho mineiro, lavouras de 2 a 4 controles. Tá? Lavoura com 2 a 4 controles. Por isso que foi importante na época usar os controles corretos, para não ter que fazer recontrole. Tá? Usar produtos bons para não ter que fazer um recontrole. Aí, muitos de vocês, na hora que eu falei com relação às doenças, na hora que eu falei de ferrugem, eu tenho certeza que muita gente aí pensou: como que ferrugem não foi problema? Ferrugem está sendo um problemão lá para mim. O que aconteceu, pessoal? Os controles preventivos, o segundo controle preventivo, que geralmente é feito em fevereiro, março, ele foi muito mal feito. Por quê? Umidade relativa baixíssima e altas temperaturas. A umidade relativa estava péssima e a temperatura estava altíssima. Então, o controle ficou horrível. Com relação às podas, nós temos que ter um cuidado, tá, com as lavouras de carga média para saber se poda ou não. Porque a projeção de 2015 são de bons preços. Então, às vezes a gente vai podar a lavoura que tem possibilidade de dar aí 30, 40 sacas por hectare, a gente entra podando e perde essa oportunidade de bons preços em 2015. Bom, e isso daí que é importante, nós não podemos descuidar da lavoura com a certeza de que nós vamos podá-la, porque nós não sabemos se realmente vamos podar. Infelizmente, o que está acontecendo é que lavouras que nós achávamos que não iria entrar em um ciclo de poda, a seca está nos forçando a entrar nesse ciclo.
Bom, já finalizando, com considerações finais aqui, as perdas foram significativas, tá? Lembrar de tomar cuidado com essas podas, reduzir tratamento fitossanitário e nutricional na lavoura não é solução, tá? Não eu vou reduzir investimento na lavoura. A lavoura vai reduzir café no seu armazém, tá? Essa não é a solução. Nunca vimos isso. Uma seca como essa não existe na previsão de São Paulo, nos dados meteorológicos de São Paulo. Então, em mais de 100 anos de registros meteorológicos em São Paulo, não existe um registro disso. Então, nós ainda não sabemos o que vai acontecer, tá? O que a gente já está vendo, que deixa um pouco preocupado, é que a diferenciação floral, ela não está boa. Parece que a diferenciação foi um pouco mais vegetativa do que reprodutiva. Isso daí vai refletir em uma safra menor em 2015. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Eu acho que tem um tempinho para alguma pergunta, eu consegui andar mais depressa um pouquinho. Muito obrigado pela atenção.